É uma tomada de poder completa. É um verdadeiro golpe na democracia. Ou melhor, uma tragédia que a gente está vivendo. Mas é difícil de você elaborar as emoções nesse momento. Isso aí é um verdadeiro ataque à democracia. É um golpe. Olha, só mais uma curiosidade, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi fechado. Hoje também será fechado na segunda-feira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Punido pela quarta vez, Janones deverá ser expulso dos quadros da OAB. É isso mesmo. Tudo indica que André Janones não passa de um advogado mequetrefe, pois já acumula 4 punições disciplinares e está impedido de advogar. Esse cidadão já deveria ter tido seu mandato de deputado federal cassado, mas foi salvo por seu colega Guilherme Boulos e pela bancada esquerdista. Entretanto, na OAB, ele não vai merecer a mesma indulgência e, segundo os integrantes da entidade, deverá ter sua inscrição cassada e será excluído dos quadros definitivamente. Atualmente, Janones segue com inscrição suspensa na seccional mineira da OAB. Em situação surreal e desesperadora, Moraes agenda audiência entre Lula e Mota. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal agendou para o próximo dia 15 de julho uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional, com o objetivo de resolver o impasse em torno do imposto sobre operações financeiras. Moraes é o relator do caso no STF. Até que haja um entendimento entre os dois poderes, o ministro determinou a suspensão tanto do decreto executivo, que previa o aumento do imposto, quanto da decisão do legislativo, que havia derrubado essa medida. Segundo fontes próximas ao processo, Moraes já havia sinalizado essa intenção durante conversas mantidas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. As reuniões ocorreram em Lisboa durante o evento jurídico informal conhecido como Gilmar Palusa. Para o ex-deputado Deltan Dallagnol, a situação é surreal e caracteriza um golpe do ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Veja o vídeo. Gente, vocês viram a decisão do Moraes sobre a derrubada do IOF pelo Congresso? Olha, dessa vez eu não tenho palavras para essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que só a arte para descrever o que ele fez. A decisão dele, vamos dizer, é uma verdadeira obra de arte. Ela desperta sentimentos e emoções os mais profundos. Sim, você não ouviu errado não, é uma obra de arte. Mas é uma obra de arte daquele tipo assim surrealista, como é essa aqui, ó, do Salvador Dalí, ó. A persistência da memória, em que a gente vê a deformação dos conceitos, a deformação do tempo, da vida. Ou ainda é uma obra como essa aqui, ó, do Max Ernst, O Triunfo do Surrealismo, em que a gente vê aí um animal, só que é um animal assim que não existe, né? É uma criatura mágica inventada, que só tem lugar na imaginação humana. É uma pessoa aí misturada com cavalo, com árvore, com inseto, com tudo, galinha, feita ao sabor da vontade do autor, sem limites e sem pudores. Ou talvez essa aqui, ó, O Grito, do Edvard Munch. O que você acha? Esse aí é da escola expressionista e fala de uma profunda angústia e desespero existencial, vontade de gritar. E é assim que eu me sinto hoje. Eu acho que essa obra aí talvez represente, na verdade, a Constituição nossa, gritando contra os abusos e os absurdos inacreditáveis da realidade praticados a partir do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o primeiro a guardar a Constituição. Mas tá aí, ó. Olha como é que a Constituição está se sentindo. Tudo isso, gente, porque o Moraes fez hoje é algo absolutamente surreal. Moraes deu um golpe no Executivo e no Legislativo ao mesmo tempo, de uma vez só, tomando o poder e humilhando os dois. Nesse nosso terceiro encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar para você duas coisas. Primeiro, o que o Moraes decidiu no caso da briga entre Lula e o Congresso a respeito do IOF. Segundo, qual é a minha análise política e jurídica disso tudo? Mas eu já te adianto uma coisa. Dessa decisão a gente não tem mais volta. O que o Moraes fez foi absolutamente assustador. Bora então para o primeiro ponto com a manchete aqui do Sam Puncher. Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu os decretos do governo sobre o IOF e também a derrubada do decreto pelo Congresso e convocou o quê?
Uma audiência de conciliação? É isso mesmo que eu li? Gente, eu acho que eu vou começar a chamar o Moraes de Dr. Frankenstein, porque não é possível isso. Todo dia o ministro cria, dá luz a uma nova aberração jurídica, a uma nova criatura. Isso aqui é mais do que inconstitucional. Isso aqui é uma aberração jurídica mesmo. Olha qual foi aí o argumento do Moraes. Na decisão, Moraes diz que o STF ter sido procurado tanto pela oposição quanto pelo governo demonstra a importância da efetiva jurisdição constitucional exercida por esse Supremo Tribunal Federal para afirmar a validade absoluta da Constituição Federal. Sempre não podem faltar essas caixas altas, garrafais, que para mim mostram algum desvio de comportamento, alguma coisa muito esquisita que está acontecendo lá dentro do ministro. Vocês entenderam isso aí, gente? Moraes basicamente ele disse o seguinte: como tanto a oposição quanto o governo buscaram o STF para resolver esse problema aí do IOF, quem tá certo não é nem a oposição, nem o governo. Quem tá certo somos nós, sempre nós que somos supremos. Só que é um raciocínio absolutamente obtuso, infantil, circular, porque primeiro o STF se engrandece a ponto de decidir tudo o que acontece no Brasil. Segundo, por conta disso, o governo Lula desiste de ter governabilidade junto ao Congresso e passa a governar com o Supremo. E toda vez que ele perde uma votação democraticamente, aí ele vai lá no Supremo para resolver. Terceiro, o Moraes agora diz que o fato de todo mundo buscar o Supremo prova que o poder do tribunal é legítimo e que isso demonstra a importância da efetiva jurisdição constitucional exercida pelo STF. Que loucura é essa, Moraes? A Constituição ela não precisa que ninguém afirme a validade dela. A validade da Constituição ela foi dada pelo poder soberano do povo na Constituinte. Isso aqui não faz nenhum sentido, é um delírio, é um surto total do ministro, é aquela criatura mágica que eu mostrei para vocês. E para fechar com chave de ouro, ou a votação do Congresso que derrubou o IOF é constitucional ou é inconstitucional. E vamos analisar as duas possibilidades. Se a votação do Congresso é inconstitucional, não há espaço para conciliação. Isso porque, se é inconstitucional, o tribunal é obrigado a derrubar, não tem conversa, não tem conciliação. A gente não está tratando, como a gente fala, em direito de direito disponível. A pessoa não pode abrir mão disso. Se ele fez alguma coisa inconstitucional, outro não pode dizer, tudo bem, eu abro mão, fica inconstitucional aí. Não tem essa história. Por outro lado, se é constitucional, aí o STF não tem jurisdição para se meter, para derrubar, para entrar nessa discussão. Fazer conciliação é atuar na política como negociador, junto à presidência e ao Congresso. É ou não é uma obra de arte surreal? Qual das 3 obras de arte que eu mostrei para você lá no começo que representa melhor o que o Moraes fez? O que você acha, hein? Aquela criatura mágica? O grito? Ou aqueles relógios, o tempo deformado do Salvador Dalí? O que você acha, hein? Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal falando sobre como a imprensa e o Congresso estavam entendendo que essa ação que foi proposta no STF sobre o IOF estava colocando Moraes entre a cruz e a espada, numa situação desconfortável. Porque se ele decidisse a favor do Congresso, ele ia irritar muito o governo e ia prejudicar a sua relação com o governo. Por outro lado, se ele decidisse a favor do governo, ele ia comprar uma briga imensa com o Congresso. Mas aí sabe o que aconteceu? Moraes pegou a cruz, pegou a espada, uma em cada mão, virou pro executivo e pro legislativo e disse: a cruz e a espada sou eu. Foi isso que aconteceu, gente, basicamente. É uma tomada de poder completa. É um verdadeiro golpe na democracia. É Moraes e o Supremo enquadrando executivo e legislativo ao mesmo tempo, mostrando quem manda e colocando cada um no seu lugar. Isso é assustador. Moraes mostrou de uma vez só que tanto o executivo quanto o legislativo dependem deles e estão à mercê do Supremo. Olha, isso aqui é assustador. E eu fico rindo porque eu tô assim, como eu falei pra vocês, eu não sei nem expressar mais em palavras. Agora é sentimento, você fica assim nesse negócio assim, sem conseguir entender a realidade. Só pode ser uma comédia que a gente tá vivendo. Ou melhor, uma tragédia que a gente tá vivendo. Mas é difícil de você elaborar as emoções nesse momento. Isso aí é um verdadeiro ataque à democracia. É um golpe. Ele tomou o poder do executivo e do legislativo ao mesmo tempo. E o Hugo Mota, frouxo, fez o quê? Ele agradeceu Moraes, gente. Sim, ele agradeceu lá no X. Foi humilhado, cuspido, pisado. E aí agradeceu o ofensor. Agradeceu a porrada que ele tomou. Aguentou tudo absolutamente caladinho. Que vergonha, gente. Que vergonha. E sem Putin e Xi Jinping, veja quem vai participar da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro.
Presidido por Lula, evento acumula a ausência de aliados estratégicos do petista. Bom, são vários, não vou entender nosso público. Primeiro, a maioria desses líderes, chefes de Estado e de governo, são ditadores ou enviados de ditadores. Por exemplo, Xi Jinping da China, que não vai vir, mas manda o primeiro-ministro dele, é um ditador. Vladimir Putin, ditador da Rússia, não vem, porque senão vai ser preso por causa de um pedido de prisão no Tribunal Penal Internacional. Primeiro-ministro do Egito, que também é uma ditadura, do Cazaquistão, que também é uma ditadura, da Arábia Saudita, do Irã, a gente poderia continuar por uma Etiópia também, né, etc, etc. O que fica primeiro ponto, o Brasil quer se tornar também um Estado canalha, se juntando a esta turma, ou quer se manter uma democracia liberal ancorada a valores ocidentais? E o presidente Lula, quando fala essas baboseiras de criar moeda única com esses países que todos são menos democracia, assim, ele sabe o que está falando ou quer ganhar o prêmio de presidente mais gagá do mundo, agora que o Joe Biden já se aposentou? Então é disso que estamos falando. O Brasil está passando uma vergonha a nível internacional, como a Ana bem lembrou, né? O Economist também está notando isso, e o único normal, o único sério na política brasileira que percebeu isso é o Tarcísio, que disse que é extremamente perigoso se alinhar a esses países, porque foge investimento internacional, foge empresa, foge trabalho, foge até brasileiro que está indo embora, está podendo morar nos Estados Unidos. Então assim, esse é o drama, estamos nos tornando um parceiro de estados canalhas, e nisso tudo com Lula delirando num palco e gente aplaudindo. Ô, Paula, uma pergunta. Hoje foi ponto facultativo, feriado no Rio, é isso? Ponto facultativo. Hoje, sexta-feira, dia 4, e segunda-feira também, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, para melhorar o fluxo e o trânsito dos passageiros, enfim, da população da cidade em razão desse evento. Não se precipite, hein, Ana? Se quiser trabalhar, pode ir, só não tem o porteiro. Mas, exatamente. Inacreditável, né? Você vê, hoje aqui nos Estados Unidos, 4 de julho, Declaração de Independência, um dos feriados mais importantes, tudo aberto, tudo funcionando, comércio funcionando, empreendedor querendo ganhar dinheiro, e assim segue, né? O capitalismo malvadão que alimenta tantos socialistas, né, de iPhone aí no Brasil, alguns inclusive no Congresso. Ana, e só mais uma curiosidade, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi fechado. Hoje também será fechado na segunda-feira por conta do evento dos BRICS. Os voos serão deslocados, realocados para o Galeão. Carlo Caut me passou essa informação. Você está viajando, Carlo Caut? Vai para lá? Vou cobrir o BRICS presencialmente lá. Então, eu só queria falar para a Ana, hoje é ponto facultativo no Rio e segunda também, tá? Sim. Porque afinal, se é para fazer um feriado prolongado, vamos fazer um negócio direito, né? Um sábado e um domingo aí no meio. Me parece um mínimo sindical. E a gente vai para a Argentina, porque no discurso na cúpula do Mercosul, o presidente Javier Milei cobrou publicamente que o Brasil, país que assumiu a presidência temporária do bloco sul-americano, atue para combater o crime organizado transnacional. A fala aconteceu diante do presidente Lula. En materia de seguridad, enfrentamos el enorme desafío de extirpar de la región el cáncer del crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico que no reconoce frontera alguna y nos destruye a todos. Por eso, al iniciar esta presidencia pro tempore, propuse la creación de una agencia del Mercosur contra el delito organizado transnacional. Se trata de un recurso que no puede esperar. Necesitamos actuar de forma urgente, no estancarnos en declaraciones ni dudas. Tenemos que transformar en hechos los compromisos asumidos por nuestros gobiernos. Javier Milei também citou o perigo das organizações criminosas brasileiras como o PCC e Comando Vermelho. Si el primer comando de la capital y el comando Vermelho se extendieran por el Mercosur, toda la región estará en peligro y será imposible erradicarla desde su país de origen. Por eso termino esta presidencia dejando este compromiso a la siguiente presidencia del bloque, a cargo del Brasil, seguro de que juntos lograremos dotar al Mercosur de una herramienta necesaria para combatir eficazmente el crimen transnacional organizado. O presidente argentino comentou ainda as detenções ilegais na Venezuela, ditadura governada pelo aliado histórico de Lula, Nicolás Maduro. Tampoco podemos hacer la vista gorda con los numerosos casos de detenciones ilegales en Venezuela. Se trata de personas privadas de su libertad en violación de cualquier tipo de derecho y exigimos su pronta liberación.
En particular, reiteramos nuestro firme reclamo por la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Tal como dije al comienzo, buscamos aceitar desde el diálogo los engranajes de este cuerpo, entendiendo el diálogo como un punto de partida para alcanzar objetivos subsecuentes y no un fin en sí mismo. Augusto, Javier Milei pede o comprometimento aí brasileiro agora que vai chefiar o Mercosul para combater o crime organizado. Já faz, Paulo, um bom tempo que houve aquele atentado, não sei se posso chamar de atentado, foi quase que a explosão de um prédio, né? Onde morreram vários judeus. Isso aconteceu na Argentina e foi obra do Hezbollah e do associado ou não ao Hamas, ou de alguma organização terrorista, pelo seguinte: a presença de terroristas dessas organizações aí do Oriente Médio é enorme na Tríplice Fronteira. Já ocorreram lá 2 ou 3 atentados de bom tamanho. Essas organizações mantêm em vários países, e é o caso, né, dessa região onde tem a confluência aí das fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai, mantém o que eles chamam de células adormecidas. São grupos de terroristas prontos para agir quando eles precisam de ações, como eles chamam, com alta repercussão internacional. Se o Hamas está muito por baixo lá, eles acionam alguma célula na Europa, tal, ou no Brasil. Todo mundo sabe disso há muito tempo. E começam a aproximar-se deles, previsivelmente, os terroristas do PCC, das organizações brasileiras. O governo brasileiro não faz nada para combater isso aí, e se no dia que eles descobrirem que há células de terroristas palestinos lá, eles começam a mandar dinheiro, como eles mandam para o MST, por exemplo. Então é uma situação muito grave que o Milei denuncia e que o Lula, por achar que o Milei é de extrema direita, não toma nem conhecimento. Pois é, Alexandre, Javier Milei chamou atenção para um ponto bastante relevante. Como é que você acha que essa cobrança pública vai chegar ao presidente Lula, Alexandre? Veja só, aqui em Brasília, agora, ontem, anteontem, realizou-se a Conferência Nacional de Segurança Pública. Qual seria o personagem mais importante? O ministro da Segurança Pública e Justiça, Lewandowski. Só que ele não estava. Ele estava em Lisboa, no evento. Isso dá mais ou menos uma ideia de o quanto estamos tratando esse assunto gravíssimo da segurança pública, em que não veio o chinês. Por que o chinês não veio? O Xi Jinping. Talvez com medo de ser atingido por uma bala perdida, né? Num lugar em que o Estado brasileiro não exerce mais sua soberania sobre território. Lá em Roraima, né, essa afluência, como estamos mostrando na Revista Oeste, essa afluência que o Ministério da Justiça acha que chegou a 1 milhão de refugiados. Esse gendarme, o Nahuel, bom, eu não lembro agora o sobrenome, foi à Venezuela porque tinha uma namorada, ela foi presa como espião argentino. Não tem nada disso, não tem nada de... Imagina, vai mandar um gendarme para espionar a Venezuela, como se não tivesse pessoas prontas para fazer isso. Bom, nós temos tríplices fronteiras, tá? Lá no Rio Solimões, entrando no Brasil, Tabatinga, Colômbia de um lado, Peru de outro, né? Mais abaixo tem a Bolívia, né? Depois vem toda a fronteira do Paraguai, fronteira seca, uma boa parte fronteira seca. O próprio lago de Itaipu já teve troca de tiros, já teve muito enfrentamento lá. Tem a fronteira de Foz do Iguaçu, fronteira tríplice também, tem a fronteira seca com o Uruguai, né? E nós temos aqui grupos terroristas, segundo a classificação americana, que é o Irã, o Hamas, o Hezbollah, o Comando Vermelho, o PCC, né? Então, o Brasil, que é exportador
de cocaína, embora supostamente não tenha folhas de coca, não tenha plantação da coca, é grande exportador para outros continentes, né? É um país em que a Amazônia, a gente fala muito da Amazônia, ambientalismo, sim, e o crime organizado que está tomando conta da Amazônia, né? A polícia vai lá combater garimpeiros brasileiros, nordestinos, que estão lá com a família, mulher e filhos. Mas e o combate ao crime organizado lá dentro? Porque mistura ouro disponível, né, e até diamantes lá no território dos Cintas Largas com o crime organizado. A gente está controlando isso? Tem, assim, pedacinho de controle, mas não é suficiente, né? Lá no Rio Traíra, lá na Cabeça do Cachorro, eu mesmo prefacei um livro que conta a história, foi lançado agora na Bienal, né, sobre o ataque das Farc a um pelotão do Exército Brasileiro. As Farc, integrantes do Foro de São Paulo. Então, o recado do Milei mostra que o Milei sabe de tudo isso, né? E está dizendo que o Brasil tem que fazer alguma coisa, porque toda essa fronteira brasileira é frágil. Nós não temos presença para garantir a nossa soberania, inclusive porque na Amazônia a gente não se deu conta ainda de quanto foi importante a construção de Brasília para conquistar o nosso meio-oeste, né, o nosso centro-oeste, que os americanos trataram de conquistar logo com um trilho ferroviário. Porque enquanto não tiver os pés dos brasileiros e a lei brasileira vigorando, o território não vai ser brasileiro. Aliás, tem esses territórios de soberania nacional duvidosa, porque o Estado entra de vez em quando para fazer operação lá no Alemão, no Complexo do Alemão, em outros, mas depois se retrai e volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então, é muito sério o que Milei está mostrando, e certamente no Brasil nós vamos receber exatamente como Lewandowski tratou o Seminário Nacional de Segurança Pública. Vai lá para o evento de Gilmar, né? E aqui o pessoal fica falando, eu não sei que repercussão teve, o que vão fazer, qual é a atenção que se dá à polícia, que atenção estão dando os legisladores sobre Código Penal, Código de Processo Penal, que tem que ser mais eficaz para combater o crime. Alexandre, produção soprou para mim aqui, me ajudou, o nome do militar argentino que foi sequestrado pelo... Isso, Nahuel Agustín Gallo. É isso. 18 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo.